Olá, crianças! A paz do Senhor Jesus para vocês! Eu sou a tia Evelyn e hoje é o nosso 8º vídeo sobre o nosso estudo do fruto do Espírito Santo e suas características. E o nosso estudo é lá do Novo Testamento, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, onde fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E hoje nós vamos falar sobre a 8ª característica de quem tem o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão, que eu cheguei a comentar lá no vídeo da paz, se eu não me engano. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre este tema tão importante na vida do cristão. E para começar, nós vamos pegar a nossa Bíblia. Pronto! O versículo de hoje está lá no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5. É o nosso versículo-chave, que eu até coloquei na atividadezinha de vocês, que está escrito assim: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Jesus é o maior exemplo de mansidão que nós temos. Ele passou por várias situações, vários problemas com pessoas que não gostavam dele, e ele agia com mansidão e sabedoria. Ser manso é não rebater as coisas ruins que fazem com a gente com ódio, com agressividade, mas sim responder com sabedoria e no momento certo. É deixar que Deus cuide das nossas causas por nós. É agir com serenidade, assim como Jesus agia. Ele respondia tudo com sabedoria e agia no momento certo. A pessoa que é mansa não sente necessidade de se defender, porque ela sabe que Deus vai responder por ela. Na Bíblia, nós temos um bom exemplo disso lá no Velho Testamento, na história de Moisés. Miriam era irmã de Moisés, assim como Arão. Estava muito brava por causa da esposa de Moisés, a sua cunhada. Achava que ela estava mandando muito, coisa de mulher. E começou a falar mal de Moisés e questionar a sua autoridade, questionar a sua missão. E ela reclamava com Arão, falando com o irmão, porque Deus também falava com outras pessoas e não somente com Moisés, questionando mesmo a autoridade dele. Mas Deus ouviu. A Bíblia diz que Moisés era muito manso. Moisés não precisou falar nada. No mesmo instante, Deus se manifestou e disse para os três, Moisés, Miriam e Arão, irem lá para o tabernáculo, colocarem-se diante do Senhor, porque Deus iria falar uma coisa muito importante. Chegando lá, Deus deu uma bronca em Miriam e falou com ela mais ou menos assim: olha só, Miriam, eu ouvi o que você falou. Realmente, existem profetas em Israel. E eu falo com eles através de sonhos, através de visões. Mas com Moisés, o meu servo que é fiel a mim, eu não falo com ele por enigmas. Eu falo com ele face a face. Quem é você, Miriam, para falar assim do meu servo Moisés? Ou seja, Moisés era top, íntimo do Senhor. Por causa disso, você vai ver só uma coisa. Ai, Miriam. Sabe o que aconteceu? Deus deu um castigo e ela ficou leprosa, com uma doença de pele. Arão, que era o outro irmão de Moisés e Miriam, quando viu que Miriam estava leprosa, ele ficou desesperado, porque ele gostava muito da irmã dele. E ele reconheceu que tinha feito algo errado, apesar que nem era ele que estava falando mal do irmão, era a própria Miriam. Mas Arão estava dando ouvidos, para Miriam. E Arão pediu para Moisés orar por Miriam. Moisés orou e pediu para o Senhor ter misericórdia da irmã dele. Deus teve misericórdia sim, mas deixou Miriam ainda 7 dias ainda afastada de todo mundo com aquela lepra. Moisés não precisou se defender, não precisou falar nada.
O próprio Deus saiu em defesa de Moisés. Mas ser manso não significa ser bobo. Teve vários momentos que Moisés tomou atitudes fortes, mesmo sendo considerado um homem muito manso. Nós temos também o exemplo dos irmãos Abraão e Ló, que está aí na atividadezinha dos maiores. Abraão e Ló eram irmãos e começaram a brigar. E aí, para evitar as confusões, tiveram a ideia de se separarem. Mesmo Abraão tendo o direito de escolher para qual terra ele deveria ir, ele deixou o irmão escolher, e Ló escolheu a melhor terra, e Abraão foi para o outro lado. Abraão agiu com mansidão para evitar atritos. Ter mansidão é agir com humildade, evitar confusões, mas não é ser bobo. Por exemplo, tem um coleguinha que vive tentando arrumar confusão, vive brigando, vive implicando, vive enchendo a paciência. O cristão, que tem o fruto do Espírito Santo, ele não vai rebater, ele não vai alimentar isso, mas também não vai ser bobo de ficar aguentando. É agir com palavras certas, no momento certo. Por exemplo, contando para um responsável. Se for na escola, pode ser a professora. Se for em casa, pode ser a mamãe, o papai, o responsável. Que alguém pode dar um jeito nele por você, sem precisar que você haja da mesma forma. Ser manso é ser como uma ovelhinha. Ela é mansinha, mansinha, totalmente dependente do pastor. Ela é obediente, não arruma briga com ninguém. Os carneirinhos, que são os machos, costumam ser um pouquinho mais bravos, mas a ovelhinha não, é muito doce. Ela não reage a ninguém. A ovelhinha é muito mansa, muito dócil, mas ela tem os dentes e o estômago muito fortes. Elas conseguem digerir grãos bem duros. Assim nós devemos ser, mansos, dóceis, mas saber digerir bem as coisas e agir no momento certo. Nós devemos ser como ovelhinhas, não responder os nossos pais, os responsáveis, de mau jeito, obedecer, assim como a ovelhinha obedece o seu pastor. Não ficar arrumando briga, confusão. Lá no livro de Lucas tem uma passagem que é até um pouco engraçada. Jesus e os discípulos estavam indo para Jerusalém, mas eles precisavam descansar. E Jesus pediu que alguns mensageiros, alguns deles, fossem na frente para preparar um lugar, num estabelecimento como se fosse tipo um hotel, para eles poderem descansar. Mas quando chegou lá, o dono do estabelecimento era samaritano, e naquela época havia uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos, por divergentes culturais e religiosos. Os samaritanos eram como se fosse um povo que tinha se desviado ali das culturas judaicas, né? Então tinha esse atrito. O dono do estabelecimento era samaritano. Quando ele percebeu que aqueles homens, eles tinham jeitos de judeus, né? Então ele percebeu logo. Então quando ele percebeu que aqueles homens estavam indo para Jerusalém, que eles eram judeus, o dono do estabelecimento falou assim: não, aqui vocês não vão dormir não. Por causa dessa rixa que tinha entre esses dois povos. Os discípulos ficaram muito bravos. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, ele não deixou a gente descansar lá. Como assim a gente não pode dormir lá? Isso é um absurdo. Eles estavam com Jesus. Como assim alguém poderia não deixar Jesus descansar? Isso para eles era um absurdo. E aí eles falaram assim para Jesus: Senhor, deixa que a gente ore e faça descer fogo do céu para consumir aquele lugar. Nossa, eles ficaram muito irados. E aí Jesus, com toda a sua mansidão, falou: imagina, o Filho do Homem não veio para destruir as pessoas, e sim para salvá-las. Ou seja, ele não veio para a guerra, ele veio para a paz. E aí eles partiram para outra aldeia, sem fazer descer fogo do céu para consumir o dono do estabelecimento. Não seja bobo, mas haja com mansidão. Tchau! Até o próximo vídeo.